Existe um momento silencioso em que você percebe que passou anos tentando ser aceito por pessoas que nunca enxergaram quem você realmente era. E quanto mais buscava pertencimento, mais distante ficava da própria essência. O problema não era falta de força, mas excesso de ruído. Enquanto o mundo exigia versões diferentes de você, sua mente apenas queria descansar das máscaras que lentamente sufocavam sua paz interior. Os antigos estoicos entendiam algo que poucas pessoas conseguem aceitar: a pior prisão nasce dentro da própria mente. Há quem atravesse multidões todos os dias e ainda carregue um vazio impossível de explicar, porque nunca aprendeu a permanecer sozinho consigo mesmo. E talvez seja exatamente por isso que a solidão assuste tanto. Ela elimina distrações, enfraquece ilusões e obriga você a encarar sentimentos que evitou durante anos. O silêncio assusta, porque ele não negocia com ilusões. Quando o mundo desacelera, pensamentos antigos começam a surgir entre memórias, arrependimentos e verdades que ficaram escondidas por tempo demais. É nesse momento que muita gente foge, não do silêncio, mas da possibilidade de enxergar a própria realidade sem distrações emocionais. Ainda assim, é justamente nesse território desconfortável que a verdadeira força começa lentamente a nascer. A mente humana se parece com um lago atingido pela tempestade. Enquanto a água permanece agitada, nada pode ser visto com clareza. Mas quando o silêncio finalmente chega, a superfície começa a se acalmar e revela tudo aquilo que estava escondido nas profundezas. Você percebe hábitos que drenam sua energia, relações que diminuem sua paz e pensamentos que sabotam suas escolhas. E então entende que sua maior batalha sempre aconteceu dentro de si. Os estoicos acreditavam que alguém incapaz de permanecer sozinho também seria incapaz de governar a própria mente. Quem necessita de ruído constante geralmente está tentando fugir da própria inquietação. O silêncio não destrói ninguém. Ele apenas revela estruturas emocionais frágeis que já estavam rachando por dentro. E quando você decide permanecer nesse espaço sem escapar imediatamente, descobre que a dor da consciência ainda é menor do que viver desconectado de si mesmo. Com o tempo, algo muda silenciosamente dentro de você. Aquilo que antes parecia vazio começa a se transformar em clareza. Você aprende a respirar sem ansiedade, pensar sem desespero e tomar decisões sem depender da validação de ninguém. O silêncio deixa de parecer abandono e passa a funcionar como um templo invisível onde sua mente recupera equilíbrio pouco a pouco. E quando essa paz começa a surgir, você percebe o quanto ainda precisa reconstruir. Existe uma diferença profunda entre estar sozinho e sentir abandono. O abandono esvazia a mente, enfraquece os pensamentos e transforma o coração em um lugar cansado. Mas a solidão escolhida faz o contrário. Ela reorganiza partes internas que passaram anos funcionando no caos. É como entrar em uma casa antiga depois de décadas no escuro e finalmente abrir as janelas para que a luz revele tudo aquilo que precisava ser renovado. Quando você se afasta do ruído constante das opiniões, começa a perceber quantas decisões da sua vida nasceram apenas da necessidade de aprovação. Muitos sonhos não eram realmente seus. Muitas escolhas foram construídas pelo medo de decepcionar pessoas que sequer compreendiam suas dores. A solidão quebra essas correntes invisíveis lentamente. E conforme o silêncio limpa os excessos emocionais, sua verdadeira identidade começa a surgir de maneira quase irreconhecível. Os estoicos enxergavam a solitude como um espaço de reconstrução emocional. Não porque desprezavam pessoas, mas porque entendiam que ninguém consegue construir equilíbrio carregando uma mente dependente. Quem nunca aprende a caminhar sozinho acaba vivendo como alguém emocionalmente faminto,
aceitando migalhas apenas para evitar o vazio. E é exatamente nesse ponto que a solidão deixa de parecer punição e começa a funcionar como libertação silenciosa. Com o tempo, você percebe mudanças sutis acontecendo dentro de si. Conversas vazias deixam de impressionar. Relações superficiais perdem valor. Ambientes barulhentos começam a cansar sua energia mental. E aquilo que antes parecia carência se transforma em discernimento. A solidão passa a funcionar como um filtro invisível que separa o que fortalece sua mente daquilo que lentamente destrói sua paz. E quanto mais clareza você conquista, menos aceita voltar a ser quem era antes. Poucas coisas destroem mais uma vida do que emoções sem direção. Uma mente impulsiva transforma pequenos momentos em grandes ruínas, porque reage antes de compreender aquilo que realmente sente. Os estoicos ensinavam que força não significa ausência de emoção, mas capacidade de permanecer consciente enquanto o caos tenta dominar seus pensamentos. E essa habilidade nasce justamente nos períodos em que você aprende a observar a si mesmo em silêncio. Quando você permanece sozinho por algum tempo, começa a perceber quantas emoções foram moldadas pelas expectativas dos outros. A ansiedade de agradar, o medo da rejeição, a necessidade constante de validação. Tudo isso cresce quando sua identidade depende demais do olhar externo. Mas o silêncio possui um efeito raro. Ele desacelera reações automáticas e permite que você enxergue sentimentos com mais lucidez. E quanto maior essa consciência, menor se torna o domínio das emoções sobre sua vida. Controlar emoções não significa sufocar sentimentos. Significa impedir que eles assumam o comando da sua mente. A raiva pode alertar, mas não deve decidir. A tristeza pode ensinar, mas não deve definir sua existência. Os estoicos compreendiam que emoções são como ondas fortes no oceano. Elas surgem, crescem e desaparecem. Porém, quem constrói equilíbrio interno aprende a permanecer firme, mesmo enquanto a tempestade tenta arrastá-lo para longe da própria razão. Existe uma liberdade rara em aprender a pausar antes de reagir. Pessoas emocionalmente conscientes não desperdiçam energia tentando vencer todas as discussões ou provar valor o tempo inteiro. Elas entendem que paz mental vale mais do que orgulho momentâneo. E quando você finalmente domina aquilo que sente, algo muda na maneira como o mundo passa a enxergar sua presença. Porque poucos conseguem manipular alguém que já aprendeu a governar a própria mente. Muitas pessoas têm medo da solidão porque acreditam que qualquer companhia é melhor do que o vazio. Mas existe um preço invisível em permanecer perto de quem enfraquece sua mente todos os dias. Certas relações funcionam como correntes silenciosas. Elas drenam sua energia, confundem seus pensamentos e fazem você duvidar da própria capacidade. E o mais perigoso é que esse desgaste acontece lentamente, até que sua paz desapareça sem que perceba quando começou. Quando você aprende a permanecer sozinho, sua percepção muda completamente. Conversas superficiais começam a soar vazias. Ambientes carregados passam a cansar sua mente rapidamente. E então você percebe quantas vezes diminuiu sua própria essência apenas para ser aceito por pessoas que nunca celebraram quem você realmente era. A solidão cria contraste emocional. Ela mostra que perder companhia nunca será tão destrutivo quanto perder a si mesmo tentando agradar todo mundo. Os estoicos entendiam que relacionamentos moldam diretamente a força mental de uma pessoa. Quem vive cercado por negatividade acaba absorvendo insegurança sem perceber. É como caminhar diariamente carregando pesos invisíveis presos ao corpo. Você continua avançando, mas cada passo exige mais esforço do que deveria.
E quando finalmente se afasta dessas conexões desgastadas, sente uma leveza estranha, como alguém que passou anos respirando pouco e agora descobre o próprio ar novamente. Existe maturidade em entender que nem todos merecem acesso à sua mente, aos seus planos e à sua energia emocional. Algumas pessoas apenas observam sua luz enquanto silenciosamente tentam apagar aquilo que não conseguem construir em si mesmas. Por isso, a solidão consciente deixa de parecer castigo e passa a funcionar como proteção. E quanto mais você preserva sua paz interior, mais percebe que certas ausências não representam perda, mas libertação silenciosa. Existe uma liberdade que poucas pessoas conseguem alcançar, porque ela não depende de dinheiro, status ou reconhecimento. Ela nasce quando você finalmente entende que sua paz não pode continuar nas mãos dos outros. Durante muito tempo, muita gente vive esperando ser completada por alguém, como se a própria felicidade dependesse de uma presença externa. Mas os estoicos enxergavam isso como uma prisão invisível, porque quem depende emocionalmente vive sempre com medo de perder. A verdadeira independência não transforma alguém em frio ou distante. Ela apenas elimina a necessidade desesperada de aprovação constante. Você continua amando, continua criando conexões e continua valorizando pessoas importantes, mas já não abandona a si mesmo para manter ninguém por perto. E essa mudança altera completamente a maneira como você atravessa a vida. Porque quando sua estabilidade nasce de dentro, o comportamento dos outros deixa de controlar seu estado emocional. Com o tempo, você percebe algo poderoso acontecendo dentro da própria mente. Relações deixam de ser refúgio emocional e passam a ser escolha consciente. Você não aceita mais migalhas afetivas apenas para evitar o silêncio da própria companhia. Não reduz sua essência para caber em ambientes pequenos. E aquilo que antes parecia carência começa lentamente a se transformar em dignidade emocional. Porque quem aprende a caminhar sozinho descobre uma força que ninguém consegue retirar depois. Os estoicos acreditavam que a maior forma de poder é permanecer inteiro, mesmo quando tudo ao redor muda. E talvez seja exatamente isso que a independência emocional constrói dentro de você. Uma estabilidade silenciosa que não depende das circunstâncias para existir. Quando sua mente se torna o próprio abrigo, perdas deixam de destruir sua identidade e opiniões deixam de definir seu valor. E é nesse instante que a liberdade finalmente deixa de ser ideia e começa a se tornar presença. No fim, a solidão não era o inimigo que você imaginava. Ela era apenas o caminho silencioso que a vida usou para devolver você a si mesmo. Enquanto o mundo ensinava dependência, distração e necessidade constante de aprovação, o silêncio começou lentamente a reconstruir aquilo que estava quebrado dentro da sua mente. E quanto mais você aprendeu a permanecer consigo mesmo, mais percebeu que a verdadeira força nunca esteve fora, mas escondida sob camadas de medo e ruído. Existe algo quase impossível de explicar em alguém que aprendeu a dominar a própria mente. Essa pessoa já não se desespera para ser aceita, já não implora presença e já não permite que qualquer ausência destrua sua estabilidade emocional. Ela carrega uma paz difícil de abalar, porque finalmente entende que valor pessoal não nasce da opinião alheia. E quando alguém alcança esse estado, o mundo começa a perceber uma força silenciosa que não precisa ser anunciada. Talvez seja exatamente por isso que tão poucas pessoas suportam permanecer sozinhas hoje. Porque no silêncio não existem distrações suficientes para esconder aquilo que precisa ser transformado. Mas quem atravessa esse processo descobre algo raro: liberdade emocional. A partir desse momento, relações deixam de ser necessidade e passam a ser escolha.
E é então que sua vida começa a mudar de verdade, porque ninguém consegue controlar alguém que finalmente aprendeu a pertencer a si mesmo. Se alguma parte dessa reflexão encontrou algo que ainda estava ferido dentro de você, talvez este seja o momento de parar de fugir da própria reconstrução. A maioria das pessoas continuará buscando distrações para não encarar o próprio vazio. Mas poucos terão coragem suficiente para permanecer em silêncio até transformar dor em consciência e consciência em força. E toda grande mudança começa exatamente assim, quando alguém decide não abandonar mais a si mesmo. Então deixe nos comentários uma palavra, uma frase ou uma decisão que represente a pessoa que você está tentando se tornar a partir de agora. Não para impressionar ninguém, mas para marcar o início dessa mudança dentro da própria mente. Porque às vezes, uma única decisão silenciosa é suficiente para alterar completamente o rumo de uma vida. E talvez, sem perceber, esse seja o primeiro passo da transformação que você adiou durante anos. E se você deseja continuar fortalecendo sua mente, aprendendo a controlar emoções e desenvolvendo uma presença impossível de ser abalada pelo mundo, permaneça nessa jornada. Ainda existem verdades que poucas pessoas conseguem suportar, e cada uma delas pode aproximar você da paz que procura há tanto tempo. Porque no final, aqueles que aprendem a dominar a si mesmos nunca mais permitem que o mundo decida quem eles devem ser.